Muito bem, sétimo ano. Então, nós vamos fazer a correção das atividades do capítulo 4 agora, tá? Referente a Santo Agostinho, a Justino, né, a patrística. Eu vou fazer a projeção, a gente vai fazer a correção delas juntos aqui, ok? Vamos lá, então. Muito bem. A questão número um, tá? A questão número um era aquela questão de marcar a alternativa correta, tá? E vocês tinham lá então a seguinte: marca a alternativa incorreta, não a correta, era a incorreta para ser marcada. A alternativa incorreta de todas aquelas das quatro possibilidades que estão aí é a letra C. Jesus Cristo criou o Logos em Deus. Na verdade, ela está incorreta por quê? Porque o correto seria o contrário. Deus criou o Logos, né, em Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo seria o Logos, seria a razão, seria a manifestação da inteligência de Deus. Tá? As demais alternativas, todas elas estão corretas, estão certinhas aí. Tá? Então a letra C é a alternativa incorreta na número 1. A número 2, tá? A número 2, ela pede o seguinte: por que, segundo Agostinho, o ser humano precisa da ajuda ou da iluminação de Deus? Ou seja, por que ele precisa? Ele precisa da iluminação divina para sair da situação de pecado. Tá? O Santo Agostinho vai dizer que o homem sozinho não consegue conhecer, pois ele é limitado e pecador, e somente Deus, ao iluminar o homem que tem fé, pode fazê-lo conhecer. Ou seja, o conhecimento ele depende da fé. Para se conhecer é necessário ter fé. Quem tem fé, na perspectiva do Agostinho, Deus vai iluminar essa pessoa e essa pessoa ela vai passar a conhecer. Ela vai ter um conhecimento sobre as coisas. Ok? A número 3, ela diz o seguinte: é para ler o texto, né, de Justino, e depois levar e explicar qual a posição desse teólogo a respeito da filosofia ou dos filósofos, ou seja, ele vai estar falando dos filósofos antigos, dos gregos, lá Platão, Sócrates e Aristóteles. O texto é assim: ó, com efeito, tudo o que os filósofos e legisladores disseram e encontraram de bom foi elaborado por eles pela investigação e a intuição, conforme a parte do verbo que lhes coube. Todavia, como eles não conheceram o verbo inteiro, que é Cristo, eles frequentemente se contradisseram uns aos outros. Veja só, para Justino, então, os filósofos gregos, tá? O Sócrates, o Platão e Aristóteles, eles escreveram tudo aquilo que escreveram, eles teorizaram tudo aquilo que eles teorizaram, porque eles foram inspirados pelo Logos de Deus, pela razão de Deus. Tá? Eles foram como que iluminados por Deus. Desse modo, como os três pensadores eles vieram antes de Cristo, tá? O Justino diz que Deus antecipou nesses pensadores as verdades do cristianismo, ok? Porém, tem um detalhezinho, né? Ele vai dizer o seguinte: esses pensadores não chegaram a conhecer o Logos, né? A razão de Deus de maneira plena. Por quê? Porque eles não conheceram Jesus. Eles vieram antes dele. Então Deus deu se manifestou neles, manifestou Logos, mas não de maneira plena, porque o Logos de maneira plena só com Jesus e só o cristianismo depois vai conseguir apresentar isso. Então, essa era a perspectiva do Justino. O Tertuliano era outro, né, pensador medieval. Então diz o seguinte na número 4, né? Leia o texto e explique o argumento de Tertuliano contra a filosofia e os filósofos. Então Tertuliano ele vai se posicionar contra a filosofia. Por que será? Olha só, qualquer artesão cristão conhece a Deus e o mostra aos outros. E além disso, afirma com seu viver tudo quanto os filósofos buscam acerca de Deus, ainda que Platão afirme que não é fácil conhecer o arquiteto do universo e dar-lhe a conhecer a outros. Então veja só, qual que é a posição do Tertuliano? Para Tertuliano a filosofia era uma perda de tempo, tá? Por que era uma perda de tempo? Porque os filósofos eles tentavam explicar quem era Deus e não conseguiam.
E ele vai dizer lá no comecinho, ó, qualquer artesão, qualquer pessoa simples, né, que seja cristã, conhece a Deus e consegue falar de Deus aos outros. Os filósofos não conseguem. Por quê, pessoal? O artesão tem fé. O filósofo ele tenta explicar tudo por meio da razão, tá? Para Tertuliano, o importante seria trilhar o caminho da salvação que somente seria encontrado pela fé e não pela razão, tá? O importante para Tertuliano é a fé, tá? E ele não vê isso nos filósofos, o que ele vê nos filósofos é uma tentativa de explicar tudo pela razão. Por isso ele vai contra o pensamento racional dos filósofos. Ok? E por último, tá? Vamos lá para número 5, tá? Tem a tirinha, tá? E ela tem a ver com Agostinho. Então, observe a tirinha a seguir e explique-a com base no pensamento de Agostinho. O que está o que tá aparecendo na tirinha? Primeiro ali, uma pessoa rezando, né? No chão, pedindo, né? Deus. Daí ele não escuta, talvez, né? Não encontra a resposta, ele sobe numa escada, grita, né? Mas Deus, daí não deu certo, ele subiu em 2 escadas, Deus, depois ele subiu em mais 2 escadas, tá em 3 escadas aí, né? E Deus aparece no pé da escada, lá embaixo no chão, e responde: o quê? O que isso tem a ver com a filosofia de Agostinho? Olha só, na tirinha o homem procura Deus em um lugar distante do homem. O personagem não se dá conta de que Deus está ao seu lado, bem próximo, lá no chão. Agostinho ele vai concordar com isso, tá? Porque para Agostinho o divino está no interior do homem. Deus está dentro do homem. E como é que eu encontro Deus dentro de mim? A partir do autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. No momento que eu me conheço, que eu reflito sobre mim, que eu faço uma meditação, Agostinho vai dizer: eu vou encontrar Deus no meu interior. Tá? Deus vai fazer parte da minha vida, ok? Então, essa é a perspectiva que o Agostinho ele vai trazer para nós acerca o que a gente pode relacionar com a tirinha. Tá? Deus está no interior do homem. Não preciso procurar ele longe, porque ele está aqui pertinho. Ok? Então era isso, pessoal. Vocês podem voltar agora, retomar as respostas, complementar aquilo que vocês fizeram, tudo direitinho. Valeu? Um grande abraço gigante. Até a semana que vem a gente volta a conversar aqui. Valeu? Abração. Tchau, tchau.